Olá, tudo bem? Vamos a mais um videozinho bem rápido. O tema deste pequeno vídeo: por que podemos ser perseguidos como uma seita? É isso mesmo. Por que podemos ser perseguidos como uma seita? Porque podemos quem? Quem está falando da graça? Não. Quem está falando de Jesus de Nazaré? Não. Quem está falando do Evangelho Eterno? É, chegou a nossa vez. Um canal igual esse meu, vamos dizer que um canal desse, ele chegue, vamos hipoteticamente, um canal desse chegue a 500 mil inscritos. Não vou colocar 1 milhão, não. 500 mil inscritos. Eu acredito que eu nunca verei esse canal com mais nem de 100 mil. Porque esse canal ele vai contra, né, a religião, vai tá indo contra tudo. Tá indo contra católico, evangélico, pessoal da graça. O evangelho eterno tá indo contra tudo. Então, zero o catolicismo ser perseguido, zero os evangélicos ser perseguidos, zero a feitiçaria ser perseguida. Agora nós estamos falando do evangelho eterno. E o evangelho eterno, para muitos, e milhões, é uma seita quem fala sobre ele. Eu aqui não vou falar sobre o evangelho eterno. Eu quero falar apenas porque corre-se o risco, dependendo de quem estiver governando o Brasil, ele colocar uma lei ou ele colocar líderes religiosos para juntar ali, colocar ali um colegiado de advogados e mandar fechar. Fala, não, esse canal aí que está falando do Evangelho Eterno, você fecha. Corre esse risco. Claro que corre. Porque foi assim nos dias de quem? Nos dias de Paulo. Veja Atos, capítulo 24, do versículo 1 ao 6. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. 5. Verificamos que este homem é um perturbador. Quem era o homem? Paulo, que promove tumultos entre os judeus. Quem são os seguidores do judeu hoje? Do judaísmo? Não são os religiosos? Dentro dessas igrejas que na verdade são sinagogas? Hã? Então, que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Naquele tempo, era a seita dos nazarenos. E tentou até mesmo profanar o templo. E então prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Hoje, eu vou falar de mim, não sei os outros, eu profano esses templos, praticamente em todos os vídeos que eu faço, eu estou profanando. O que é profanar? O que é tornar algo profano? É algo puro em algo impuro. Então eu tenho tornado esses templos religiosos em algo impuro. Claro que é impuro. Porque dentro deles é pregado, é ensinado Moisés. São ensinados os preceitos, os mandamentos, as ordenanças, os cerimoniais mosaicos, farisaicos. Dentro desses templos estão pessoas, estão Satanás. Satanás são opositores, são aqueles que estão se opondo ao Evangelho Eterno. Claro que eles são. Então, dependendo de quem estiver governando, ele pode muito bem dar ordem ao aplicativo, no caso aqui é o YouTube, dar ordem ao YouTube
bloquear. Falou, não, eu não quero esse camarada aí, não. Esse camarada aí tá falando do evangelho eterno. Esse evangelho eterno é outro evangelho. Paulo disse, aqueles que pregarem outro evangelho deverão ser considerados como anátema, malditos. E a cabecinha dos religiosos faz o quê? Aceita isso, porque eles não conhecem nada de Bíblia, os religiosos são incrédulos. Então a nossa situação hoje, a nossa que eu falo, a minha, vai, que está falando, que está batendo, que está indo de frente com o sistema religioso, católico, protestantes e até os que estão se reunindo em graça. Porque a graça ficou, o favor imerecido ficou lá em Apocalipse 1:10. Quando chegou o dia do Senhor, que foi o juízo, que foi o fim dos tempos, que foi o julgamento de Deus, deu-se fim ao favor imerecido. Porque em Apocalipse 14, versículo 6 e 7, aqui, ó, veja. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então o evangelho eterno não é graça. O evangelho eterno não é favor imerecido. Não é algo para os desprezados. Não, o evangelho eterno não. O evangelho eterno foi para toda a nação, tribo, língua e povo. O evangelho eterno é para judeu, para grego, para samaritano, para gentio, para estrangeiro, para todo mundo. Esse evangelho eterno é o que está que está batendo de frente com os católicos, os protestantes, os feiticeiros, com toda a religião. Porque o evangelho pregado por Jesus de Nazaré foi para os judeus. O evangelho pregado por Paulo foi para os gentios. E o evangelho eterno? Tem o evangelho eterno, faz acepção de alguma coisa aqui? Não. O evangelho eterno, que significa o reino de Deus, é para todos. E como que eu posso, Cláudio Mendes, tendo esse conhecimento, eu posso aqui ficar vivendo a graça pregada por Paulo? Porque nos dias de Paulo, o evangelho eterno, o reino de Deus, estava próximo. Estava vindo. Jesus iria trazer o seu reino. Mas aí eu leio aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 10, os habitantes da terra se alegraram. Não, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu, que diziam, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. O Cristo aqui, ele é Espírito ou ele é Jesus de Nazaré? Espírito. Então, como que eu posso seguir o mesmo raciocínio de quem está pregando a graça? Como que eu posso seguir o mesmo raciocínio de quem está pregando o catolicismo, a feitiçaria, se naquele tempo o reino de Deus estava próximo? Mas quando foi tocada a última, a sétima trombeta, o reino foi estabelecido? Como que eu posso? Então não. Então eu sou um profanador de templo. E conforme nos dias de Paulo, ele foi perseguido por estar profanando o templo. E eu faço o quê? Muito mais ainda, com muito mais veemência, com muito mais certeza. Porque nós estamos no Evangelho Eterno. Paulo não. Paulo não alcançou Apocalipse 1:10. Não alcançou o dia do Senhor. Aí eu vou para Apocalipse 12:10. Vejam. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E aí, o reino de Deus? A mulher que estava para dar à luz, que estava sofrendo dores de parto, ela gerou o reino de Deus. E quando foi? Que mulher era essa? Jerusalém, que estava sofrendo dor de parto. Claro, ela estava cercada pelo exército romano. O cerco durou 13 meses, 1 ano e 1 mês. Para dentro de Jerusalém não entrava nem água, nem alimento, nem vestuário, não entrava nada. E quando os judeus tentavam sair, eram presos, eram feitos escravos ou eram pendurados, crucificados. Segundo Flávio Joséfo, tinha dia de ser crucificado ali 500 judeus. Então essa mulher que estava para dar à luz e ela gerou
e deu fim também ao acusador, que era as leis, que era o diabo, ela gerou o reino de Deus. Porque quando uma mulher está para dar à luz, a expectativa é que venha algo maravilhoso, que é uma criança, que é um ser. E ali, a expectativa dessa mulher que estava para dar à luz, qual que era? Era uma criança? Claro que não. Era o reino de Deus, era uma figura para o reino de Deus, para a escatologia. Como que eu vou? Então pegar o 14, vou pegar 11:15, vou pegar o 12:10 e eu vou ficar ainda na graça pregada por Paulo. Posso? Não tem como, gente, porque o Evangelho Eterno, a conclusão dele está em Apocalipse 21:3. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Então, se o templo de Deus está em nós, no nosso espírito, na nossa carne não, porque a nossa carne é imunda, é transgressora, é suja. Eis a explicação clara, como neve, que então nós não estamos na graça pregada por Paulo, nós não estamos no favor imerecido. O templo de Deus não é mais um templo de pedra, um templo terreno. Então, nós sabendo disso, nós temos que tornar impuro, falar que esses templos de pedra são impuros. Porque o templo puro é o espiritual. Aí nós chegamos aqui, Atos 24:6 e 5 e 6. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então, o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. É isso que eu estou falando. Por que podemos ser perseguidos como uma seita? Seita, essa seita, eles iriam colocar, talvez, uma pessoa igual eu, uma pessoa igual ao Alberto Lírio, e pegar aí vocês do outro lado, que estão já no Evangelho Eterno, que estão entendendo o Evangelho Eterno, e falar, esse cara é o líder da seita, a seita do Evangelho Eterno. Como que pode ter Evangelho Eterno ser considerado uma seita? Como que pode? Não tem a mínima condição, gente. Não tem a mínima condição. Você consegue entender como que é qual é o perigo que futuramente pode acontecer com a gente? É o que eu falo sempre, não falando de nome, não falando, mas se um governo ganha a presidência e esse governo é rodeado de puxa-saco, de esses dito pregadores, você sabe quem eu tô falando? O Mala Cheia, o Morcegão, o apóstolo lá do Chapelão, esses baba-ovo. Imagina esses baba-ovo em volta de um presidente, mostrando, tá vendo? Assiste aqui, olha, vem cá, vamos lá, e coloca na sala nobre lá, olha lá, vamos assistir, ó, vê os vídeos que esse cara faz, eles colocam lá, só lobo voraz em volta daquele governante, e ó, na cabeça do governante, ó, falando. O governante também não sabe bulufas de Bíblia, vai acreditar em quem? Na meia dúzia de ladrão, de mercenário que está ao redor dele. Eu não estou aqui falando de política. Não estou falando nada. Eu estou apenas colocando uma hipótese. Dependendo de quem for o líder, ele pode tomar essa posição. Usando o quê? Eu estou usando o exemplo que aconteceu segundo a Inquisição, segundo a fala de quem? De Tértulo, do advogado Tértulo, que estava depondo contra Paulo. Esse advogado Tértulo, ele era a favor dos judeus. Ele foi contratado ali pelos judeus para falar como? Falar contra quem? Contra Paulo. Que Paulo estava falando da graça. Não, Paulo aqui, ó, nessa época, no livro de Atos, ele não tinha recebido ainda, ele não tinha ainda sido contemplado com a revelação da sã doutrina. Não, o livro de Atos é Atos dos Apóstolos. Tanto que Paulo aqui, ele ainda estava
fariseuzão. Se você olhar aqui, ó, nesse versículo aqui, quer ver? Mais para baixo um pouquinho. Olha aqui. No versículo 10 e 11, quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso, de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar Deus. Por que Paulo subiu a Jerusalém para adorar Deus? Por quê? Porque Paulo fazia parte da tribo, ele era da tribo de Benjamim, e a tribo de Benjamim fazia parte das 12 tribos. E as 12 tribos recebeu como mandamento, e Salmo 122:4, para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme mandamento dado a Israel. Aqui, ó, do versículo 1 ao 4. Alegrei-me com os que vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Você entende porque que Paulo, no livro de Atos, ele subiu a Jerusalém para adorar no templo? Porque ele fazia parte das 12 tribos, da tribo de Benjamim. Então, e as 12 tribos, aqui as tribos, receberam por mandamento, ordenança para adorar Deus no templo. E quando você lê de Romanos a Filemão, acha algum lugar lá que Paulo levou os gentios, os que se reuniam como igreja, não nas igrejas, como igreja? Veja se Paulo chamou os gentios, vamos ao templo praticar, rapar a cabeça, porque no livro de Atos ele rapou a cabeça. Veja se ele ofereceu sacrifício. Veja se ele, de Romanos a Filemão, nas 13 epístolas, se Paulo foi ao templo. E, principalmente, talvez ele pode achar até um risquinho lá que ele pode ter passado na Porta Formosa. Mas veja se ele pegou os gentios e levou-os ao templo. Não, eles se reuniam como igreja. Porque o templo foi uma ordenança para os judeus irem. E o fim da lei foi Cristo. O fim da lei moral, não. O fim da lei religiosa foi Cristo. Porque não existe mais templo terreno na terra. Então alguém que fala que deve-se adorar Deus em templo, está fazendo o quê? Está profanando o quê? O sangue que verteu da cruz. Porque o fim da lei foi Cristo. Se o fim da lei foi Cristo, entende-se que o fim da lei foi o sangue que verteu, porque verteu de Jesus de Nazaré do corpo de um judeu. Só que depois é o Cristo ressuscitado, o Espírito. Então, em Jesus estava sendo ali feito, terminado a lei. Quando o Espírito foi entregue ao Pai, aí sim é o Cristo ressuscitado. Por isso que o fim da lei é Cristo. E Jesus de Nazaré no madeiro estava terminando, finalizando. Então, quando alguém fala que o templo é de Deus, está profanando o sangue que verteu da cruz. Está tornando aquele sangue impuro e purificando o templo. Mas o templo, o fim da lei, foi Cristo. Então, o fim da ordenança de buscar Deus no templo foi Cristo. E aí, no ano 70, quando não ficou pedra sobre pedra, que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, e realmente no ano 70 o templo caiu, nem os alicerces sobraram, então aí foi estabelecido o quê? O Evangelho Eterno, o Reino de Deus, e o Reino de Deus é o templo espiritual dele nos homens, ou seja, nos espíritos dos homens. Então é uma grande chance de no futuro, não sei quando, um canal igual esse nosso aqui ser perseguido com todas as honras. Perseguido eles tiram do ar. Na verdade, hoje em dia, acredito que eles não vão pegar um cara igual eu, com 3 cirurgias na coluna, todo torto aqui, e levar para cortar a cabeça. E nem pendurar no madeiro. Eles vão ver, eles podem pegar e fazer o quê? Tirar do ar. Vem uma lei, vem uma ordem lá de cima, do executivo, o executivo passa para o judiciário, o judiciário manda e pronto, tira. Aí não tem mais. E toda vez que você falar o nome de Evangelho Eterno, o aplicativo, ele bloqueia. Fica gravado no algoritmo do aplicativo. Tá bom? Então essa é a situação.
Eu lendo isso ontem, me chamou a atenção. Aí eu deixei guardadinho aqui, ontem eu gravei vídeo, falei, hoje eu vou gravar vídeo a esse respeito, para você ver, entender como é a situação nos dias de Paulo, é praticamente a mesma dos dias de hoje. Os advogados lá trabalhavam contra Paulo. E hoje em dia, imagina hoje em dia o jeito que é advogado e juiz, tudo junto. Que é tudo agora parcial. Porque quando muda um, vem a juizada vai para um lado. Aí muda o outro, a juizada vai para o outro. Então a coisa é só Deus mesmo, tá bom? Mas também, se tirar do ar, se perseguir, Deus falou em Jeremias 31, do versículo 33 e 34, depois daquele dia ninguém mais precisa falar de mim para ninguém. Então, não precisa. Aí cada um tem que fazer, sabe o quê? Pegar a Bíblia e ler. Vai lendo dentro dessas sinagogas aí e vai aprendendo e vão saindo fora, já que não pode falar do Evangelho Eterno. Então eu vou encerrar essa mensagem. Se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir, tá bom? Tchau, tchau.